Amém? Irmãos, Ele está aqui, você crê nisso? Né? E eu quero compartilhar algo com você. Já vai abrindo aí a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Sabe, esse tempo, nesses últimos meses, né, eu tenho sido impactado por algo muito forte da parte do Senhor. E eu acredito que hoje, de repente, há um start aí de um novo momento na minha vida, onde o Senhor tem me instigado, sabe, me convencido que eu preciso falar mais sobre esse assunto. Eu quero compartilhar um pouco com você hoje sobre o Espírito Santo. Amém? E eu creio que Ele está aqui, porque Ele está aqui. Amém? Eu não vejo, você não vê, mas Ele está aqui. Ele está atuando nas nossas vidas o tempo todo. Amém, queridos? Você está pronto para receber algo do Senhor? Amém? Glória a Jesus. Você encontrou aí Romanos capítulo 8. Encontra aí o verso 14. Livro de Romanos capítulo 8, verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo nesse texto. É que ele apresenta aqui uma característica relacionada aos filhos de Deus. E esta característica trata-se da liderança do Espírito Santo, que é aquilo que nós vemos como a oportunidade que todo cristão, que todos os filhos de Deus têm de serem guiados por Ele. E é importante destacar algo sobre esta palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no texto, guiados. Entre os seus significados, nós temos, por exemplo, guiar, conduzir. Mas entre eles, queridos, apresenta-se algo que me chamou muita atenção e que eu quero destacar a você hoje. Guiados, segundo o original, também significa conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Olha que significado é guiados aqui no original, né, dessa palavra. Conduzir segurando com as mãos e levando deste modo ao destino final. E esse significado me chamou muita atenção, porque fala não só de uma instrução, né, mas fala de alguém que, além de te instruir, segura nas suas mãos e vai junto com você até o destino, até aquele propósito final. Quantos de nós já tivemos a oportunidade, talvez, de sermos conduzidos por alguém assim, ou de conduzir alguém? Os pais, por exemplo, se for olhar, nós, em relação aos nossos filhos, temos muitas experiências com eles acerca disso, não é verdade? Lembra, por exemplo, da primeira vez que você teve que deixar o seu filho em uma creche, em uma escola. Como que você fez a condução dessa criança àquele lugar? Não é verdade? Eu me lembro que o Daniel Felipe foi a experiência que mais me marcou. A gente tentou colocá-lo numa creche, ele com 6 meses, né, de vida. A mãe nem conseguiu ver quando eu saí com ele de casa, bem bebezinho, né? E ali de bicicleta, eu coloquei aquele menino numa cadeirinha e eu olhando para ele assim, eu, coitadinho, nem sabe o que eu espero, eu vou deixá-lo lá e ele vai ficar o dia todo. Irmãos, e foi muito difícil aquele dia, né, o primeiro, porque eu me lembro que cheguei naquela creche, né, eu tirei daquela bike, quando eu entrei e o coloquei naquele lugar onde ele teria que ficar, né, o meu coração partiu. E a ideia era, filho, agora é você. Por mais que ele fosse um bebê, mas a ideia era, se enturme aí, porque essa tia, esses coleguinhas é que vão ficar com você até tal hora. Né? Então percebe, aquela criança de 6 meses, ele não tinha condições de chegar naquele lugar. Eu tive que conduzi-lo, levá-lo até aquele destino final. E é interessante que quando Paulo fala da obra do Espírito Santo na nossa vida, ele quer nos levar a entender que é exatamente esta a proposta que o Pai
nos oferece. E quando pensamos, queridos, em vida cristã, algo que precisa ficar bem claro para nós, é que, na verdade, nós não podemos viver bem a jornada cristã sem a liderança do Espírito Santo. Ele não é responsável apenas pelo arrependimento e a conversão, que talvez já aconteceu na vida da maioria aqui. Mas ele também é aquele que foi enviado para nos conduzir pelo caminho, por toda a jornada cristã. E isto tem sido um desafio para muitos entre nós. E eu acredito que isto se tornou um grande desafio pelo fato de que a maioria de nós mistificamos muito a sua liderança na nossa vida. E algo que nós precisamos entender é que, se realmente há uma mistificação, nós temos que buscar uma forma de vencer isso, de desmistificar a forma que o Espírito Santo está aí, disposto, pronto, disponível para nos liderar. E eu acredito que um caminho legal para a gente desmistificar isso é entendendo a forma que Deus interage com a humanidade quando Ele coloca em prática o seu plano de redenção. E eu quero dar continuidade a partir de agora, falando com você sobre isso. Entender um pouco mais sobre a proposta de Deus na redenção, como que Ele fez isso, como que Ele coloca em prática esse projeto que era redimir o homem, trazer o homem, uma vez caído no pecado e se distanciado dele, novamente à sua presença. Então, preste atenção numa coisa. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que no plano de redenção, a Bíblia nos apresenta um envolvimento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no cumprimento desse projeto, da redenção do homem. A primeira coisa que a gente vê é que Deus, o Pai, qual foi o papel dele nesse processo, nesse projeto de redenção? Além de amar você, sabe o que é que Deus fez? A Bíblia vai dizer em João 3,16 que por amor a mim e a você, Ele pegou o seu único filho e deu, por amor, Ele deu o seu único filho. E como resultado dessa doação, desse amor imensurável, a ideia de Deus era que muitos viessem a crer nele, e a Bíblia vai dizer que todo aquele que cresce nele não pereceria, mas teria a vida eterna. Essa foi a função de Deus Pai. Ele amou e entregou o seu Filho. A partir daquele momento em que Jesus é enviado à terra, a parte da redenção estava nele, estava sobre ele. Até aquele momento em que lá na cruz do Calvário ele vira e diz: está consumado. Naquele momento, uma das coisas que nós precisamos entender é que Jesus estava dizendo não só a nós, que o véu havia rasgado e que agora tínhamos acesso direto ao Pai, mas ele também estava dizendo ao Pai: Pai, eu cumpri a minha parte. Eu fiz aquilo que o Senhor confiou a mim para fazer nesse projeto maravilhoso que é de redimir os meus irmãos, o nosso povo, a nossa família. Entende? Esta foi, queridos, a parte do Filho. O Filho vem, a Bíblia vai dizer que o Filho, a palavra viva, ela se encarna entre nós e morre uma morte de cruz. Mas é importante lembrar que antes de Jesus morrer e chegar naquele momento em Atos capítulo 1, quando à vista de muita gente ele é visto sendo assunto aos céus, Jesus falou daquele que viria para dar continuidade ao processo de redenção e que também seria o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso guia durante a nossa jornada como cristãos na terra. Ele fala então do Espírito Santo, ele fala que depois dele, ele teria que enviar o Espírito Santo. Quando você lê o capítulo 14
e o capítulo 16 do Evangelho de João, você vai encontrar exatamente Jesus falando sobre isso, ou sobre ele, né? Você vai ver Jesus dizendo que o Espírito Santo teria que vir. E no versículo 7 do capítulo 16, você vai encontrar essas palavras, Jesus dizendo assim: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E ele continua dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então percebe que ele deixa claro que era necessário que ele fosse para que o Espírito pudesse vir. Quando você chega no versículo 12, eu gosto muito desses textos de João 14, 16, porque você vai ver que Jesus ali joga aberto com seus discípulos. Ele está falando que está chegando a hora dele, que ele tem que ir. E a razão disso é porque a parte que cabia a ele no propósito, no projeto, na implantação da redenção do homem, estava já chegando ao fim. No versículo 12 do capítulo 16, ele vira para aqueles caras, aquelas pessoas, que se você for ver nos versículos anteriores, por ouvir da boca de Jesus que ele estava indo embora, eles se entristeceram. E no versículo 12, além do versículo 7 e 8 que nós já lemos, ele vira para ele e diz assim: olha, eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha só, Jesus aqui está virando para eles dizendo: olha, eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês precisam entender que no momento vocês não podem suportar tudo isso. E no versículo 11, 13, ele diz: quando vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus deixa claro a necessidade. Ele estava dizendo assim: olha, eu tenho que parar por aqui. Eu ainda teria muito a dizer para vocês, mas eu não posso. Agora eu tenho que ir. E quando ele vier, ele vai ensinar vocês, ele vai falar, ele vai guiar vocês a toda a verdade. E após concluir a sua missão, o que acontece agora com o nosso Senhor? Ele volta para junto do Pai. Atos capítulo 1, a gente vê isso, né? Ele está ali, e de repente, a Bíblia vai falar da sua ascensão, ele começa a ser levado aos céus diante daquelas pessoas. E logo em seguida, o que acontece no capítulo 2 de Atos? Ele envia o Espírito Santo, ele cumpre a sua promessa, ele derrama do teu Espírito sobre aquele grupo de irmãos que estavam ali, porque creram na sua palavra, e a partir daquele momento, deixa eu te falar uma coisa, a terra nunca mais foi a mesma. Amém? Nunca mais foi a mesma. Muitas vezes nós olhamos para muitos relatos de manifestações extraordinárias de Deus, no resto, ou na Bíblia, na parte anterior a Atos 2. Mas deixa eu te falar uma coisa, depois daquilo, queridos, o derramamento do Espírito Santo no Atos 2, a terra nunca mais foi a mesma, de experimentar uma presença tão manifesta de Deus, como a partir daquele momento. O que aconteceu ali, eu acredito que a igreja do século 21, nós ainda não estamos longe de ter uma ideia bem próxima daquele acontecimento. A verdade é que a partir daquele momento, ele foi derramado sobre o coração de todo aquele que crê, sem medida. O Espírito Santo, em sua plenitude, cumprindo a última etapa do processo de redenção, foi derramado de forma plena. Ele foi disponibilizado para mim e para você de forma plena. A partir de agora, o que está no coração de Deus é que não tenhamos apenas pequenos relances da manifestação de Deus, da manifestação dele através da pessoa do Espírito Santo, mas que ele more no ser humano e se manifeste em nós e através de nós o tempo todo, em toda a sua plenitude. Consegue entender isso? É o que a gente vê, no capítulo 2 de Atos. Mas algo que
precisa ser destacado também é que no capítulo 1 de Atos, nós temos o registro de algo interessante nesse momento da ascensão do nosso Senhor. Quando, no versículo 8, Jesus, antes de começar a ser assunto aos céus, ele vira para aquelas pessoas e diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que eu quero destacar, e eu acredito que é de grande valia para nós, essa palavra, esse poder que Jesus disse aqui, que os seus discípulos receberiam, não se trata apenas de o poder de operar milagres em nome de Jesus. E eu preciso que você se atente a isso agora. Não é apenas aquela operação de poder, de milagre, onde muitos de dentre a sua família são munidos e colocam as mãos e os cegos veem, os aleijados andam, né? E a gente vê muito isso acontecer hoje na terra. Não é apenas isso. Esse poder fala também de habilidade. Além de os discípulos, aqueles que crescem nele, receberiam esse poder de operar milagres, fazer maravilhas. O que o Senhor disse ali é que todos seriam habilitados. E habilitados para quê? Eu respondo: para viver bem a sua jornada cristã. Sabe, queridos, e um dos papéis do Espírito Santo, uma de suas funções na nossa vida, é de exatamente nos fazer hábeis no enfrentamento de tudo aquilo que se relaciona com a nossa vida, com o tempo de vida que temos aqui. E nós precisamos entender isso. Ele é alguém que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Consegue entender isso? Com os mínimos, aqueles mais pequenos detalhes da sua vida, eu quero te lembrar que o Espírito Santo está interessado no seu bem-estar. Ele está interessado em você. Não só naquelas causas grandes que te envolvem. E o melhor, e o mais legal é saber que Ele tem direção para nós, em todos eles também, nos pequenos, médios e nos grandes detalhes, questões das nossas vidas. Consegue entender isso? Muitas vezes a gente acha que Deus ele está disponível apenas para se manifestar em se envolver conosco naquilo que nós não podemos fazer. Não é verdade? Mas não, Ele está interessado e disponível e desejoso em envolver com você em todos os detalhes, em todas as questões, por mais pequenas que sejam, na sua vida. Ele é alguém que se preocupa com isso. E para isso, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos crer mais nele. Nós precisamos entender qual é o papel desse Espírito Santo agora na nossa vida, uma vez que já fomos redimidos, que já encontramos a salvação em Cristo. Precisamos crer nele, precisamos fazer com que a nossa fé na presença dele seja algo vivo. Entende? Ele não é qualquer coisa, ele não é uma força que foi derramada ou uma parte, não. Ele é o Espírito do Deus vivo que foi colocado dentro de você, dentro de nós, com um propósito específico de nos guiar por toda a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender, se nós queremos andar na direção do Espírito Santo, é isso. Nós precisamos crer de verdade no Espírito Santo. Nós precisamos acreditar, olhar de uma forma macro para esse projeto de redenção e entender que Deus Pai teve um lugar, Deus Filho teve um lugar, e depois o Espírito Santo entrou em cena, e é Ele que está aí agora dentro de você, com a incumbência de trazer todas as revelações do Pai ao seu
conhecimento, e isso envolvendo tudo na sua vida, coisas mínimas, pequenas, médias, grandes, tudo. Ele é quem cuida de nós. Amém? E depois de crer, eu acredito que nós precisamos também, se nós queremos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos quebrar alguns paradigmas e também vencer alguns conceitos errados acerca da sua liderança em nossa vida. Falando em conceito, eu quero citar apenas um. Nós precisamos vencer o conceito dos alguns. Como que é isso, pastor? Ah, não, o Espírito Santo só fala com alguns. Ele só se manifesta na vida de alguns. Ah, mas também, né? É porque é o fulano, ele tem uma vida de maior entrega, ele jejua mais. Você já ouviu isso? Até parece, quando a gente escuta algo assim, que Deus tem filhos prediletos. Mas Deus não tem filhos prediletos. Ele nos ama de forma igual. Ele não faz acepção de filhos. O que nós podemos entender no meio disso, queridos, é que essa ideia de que, né, Deus age em alguns e através de alguns, esse conceito errado, se deve a outra coisa. Isso está relacionado não à questão de que Deus tem, ou ele tem filhos prediletos, não, mas isso se deve à questão de que alguns filhos já entendeu mais acerca dele, acerca do Espírito Santo, e tem uma maior sede pela presença dele. E por ter uma maior sede, o nível de entrega, de dedicação ao Senhor é maior. É isso, é essa a diferença. O entendimento maior que os leva a um nível de busca, de sede, de fome, de entrega maior. Aí a coisa acontece. Entende? E nós precisamos quebrar isso. Entenda, todos os cristãos, todos os filhos de Deus, podem, devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Não é isso que nós lemos? Então é para todos. Quando se fala de paradigma, eu acredito que nós temos que quebrar aquele paradigma de que muitos acham que o Espírito Santo só se manifesta de forma extraordinária, como que se fosse um projeto de Hollywood. Se não for algo, né, que espante quem está recebendo a manifestação ou as pessoas que estão em volta, não é o Espírito Santo. Isso também não é verdade. Ele se manifesta, sim, com expressões extraordinárias, de algo, né, magnífico, como, por exemplo, naquele momento em que Jesus está ali vindo ao encontro de João Batista no Jordão para ser batizado. Você vai ver a Bíblia dizendo claro que do céu sai uma voz, e a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem? Irmãos, Deus se manifesta assim? Se manifesta, mas nós precisamos entender que não é todo momento, toda hora, em todos as causas que nos envolvem, que Ele vai fazer assim. Deixa eu te dizer uma coisa, na maioria das vezes Ele se manifesta de forma simples, de maneira simples, e eu vou dizer mais, até de maneira normal nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Né? Não é toda hora que vai ter um eis que te digo, servo bom e fiel. Não é toda hora que você vai ouvir uma voz gritando do seu lado exterior, falando com você, uma voz grossa, como se fosse o Todo-Poderoso. Não. Na maioria das vezes, a maneira dele falar com a gente é simples, é normal. E por causa dessa ideia, desse paradigma que a maioria tem, que precisa ser algo extraordinário, muitos não conseguem identificar quando ele fala no simples e no normal. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Alguns meses atrás, e foi de lá para cá que o Senhor ressuscitou esse assunto muito forte no meu coração, acerca da pessoa dele, não que eu tenho deixado, porque na verdade, queridos, eu fui
para Jesus em 1989, onde eu tive a primeira experiência com a palavra. Encontrei com o Senhor, depois de 9 meses na igreja, ainda não batizado, saí e voltei para o Senhor no ano de 90, onde ali eu cheguei ao batismo e comecei realmente a minha jornada com o Senhor. E eu tive a bênção de começar essa jornada numa igreja que estava passando por um processo de avivamento poderoso na nossa cidade. Então, desde o início, eu tenho experimentado o derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas preste atenção numa coisa, há mais ou menos uns 2 meses atrás, ainda estava chovendo aqui em Goiânia, e depois de um alcance mais, eu e o Jorge Augusto, retornando para a nossa casa, descendo a Avenida Independência ali, irmãos, tinha acabado de chover e eu pego um buraco. Aqui em Goiânia é difícil encontrar isso, né? Um buraco daquele que estava coberto pela enxurrada. Irmãos, e a pancada foi tão forte, e olha que eu não estava correndo, que no momento eu achei que tinha estourado o pneu do carro. Eu parei na hora, desci, percebi que só tinha entortado um pouco a roda, corri para casa, cheguei lá, nós já trocamos o pneu. O Jorge Augusto ainda saiu com o carro. No outro dia de manhã, lá vai o Jorge, pegar o carro, levar para desempenar a roda. Já foi um prejuízo, desempenou a roda. Quando eu voltei para casa naquela manhã, eu olho e estava faltando parte da fechadura do lado do motorista na porta traseira. Eu olhei aqui e falei assim, gente, alguém tentou arrombar o nosso carro. Foi o que eu pensei. Alguém tentou tirou isso aqui para roubar. E ficou fácil agora. Aonde a gente vai com esse carro desse jeito, se um ladrão ver, é só puxar a porta aqui, entra e faz o que quer. De repente eu começo a ligar, encontro a peça, já sei o valor, né, pronto para ter mais aquele custo para arrumar o carro. À tarde, eu e a minha senhora vamos para a academia. Quando a gente volta, quando eu boto o pé dentro da nossa casa, eu sinto uma voz dentro de mim, volta lá no buraco. Eu, como assim, Senhor? Volta lá no buraco. E quando eu falei isso, irmãos, eu não sei te falar se foi uma visão ou se foi, mas eu vi aquela peça da fechadura. Quando o carro bateu no buraco, ela soltando e voando longe. E na hora veio a confirmação, a peça está lá. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí começa aquela briga, né? Mas Senhor, estava chovendo, é uma avenida movimentada. Aquela peça é impossível ela estar lá. Vai lá, volta no buraco, sem falar nada. Peguei a chave do carro, voltei lá. Irmãos, o buraco já tinha sido tapado. Não é possível um negócio desse. Parei o carro, olhei. Senhor, está vendo? A peça não está aqui. Ele, olha lá adiante. Irmãos, eu olhei adiante, mais ou menos uns 30, 40 metros. Algo preto, desse tamanhozinho. Vai lá, é a peça. Quando eu cheguei lá, irmãos, era a bendita peça. Irmãos, eu não aguentei. Falei assim, Senhor, como é que pode um negócio desse? Irmãos, aquilo foi muito forte para mim. Não é a questão do valor que ele me deu de economia, porque eu não precisei de comprar a peça, porque foi só encaixar e arrochar o parafuso. Mas é do cuidado do Espírito Santo. A forma que ele fala com a gente, percebe? Irmãos, naquele dia eu entendi, Senhor, o Senhor está preocupado com uma pequena peça do meu carro que se soltou num acidente. Senhor, como assim? E então o Senhor começou a falar muito com você, meu filho, você é meu filho. É lógico que eu me preocupo com você. Irmãos, e como isso ressuscitou uma sede maior aqui dentro, sabe, para uma busca pela presença dEle, como eu nunca vivi em todos esses anos. E depois disso, eu me lembro que num dia eu peguei e falei assim para ele, Senhor, foi legal o negocinho da peça. Como eu estou me sentindo amado e cuidado pelo Senhor. Mas eu queria experimentar algo grande. Sabe a ideia de Hollywood? Eu queria, Senhor, experimentar algo grande. Eu queria ouvir a tua voz assim, sabe, daquele jeito que... Irmãos, eu falando desse jeito.
nos meus momentos com o Senhor, e de repente ele vira para mim e diz assim: e você acha que eu não tenho me manifestado assim a você durante a sua vida? E de repente ele começou a me lembrar de experiências. Irmãos, experiências extraordinárias que eu tive, que eu nunca valorizei como eu estou valorizando agora. Por exemplo, ele me fez voltar nesta igreja em 1990. Um garoto com 16 anos. Em um momento de vigília, de oração, nós estávamos ali em um grupo de umas 50 pessoas. Eu faço parte de uma família com 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Nessa época, minha mãe, com 52 anos, mais ou menos, diagnosticada com chagas, naquela época não tinha cura, hoje já tem. E naquela reunião de oração, irmãos, foi tanto derramar do Espírito Santo, que em um momento eu senti o Senhor falando comigo: hoje eu estou curando a sua mãe de chagas. Eu me lembro direitinho que eu estava mais na parte de fundo da igreja, ela estava mais à frente. Irmãos, eu fui tomado por uma força impetuosa com aquela voz. E a minha reação foi me levantar daquele lugar e me dirigir à minha mãe. E eu cheguei para minha mãe naquele momento e disse assim: mãe, Deus está curando a senhora de chagas hoje. Irmãos, e quando eu disse isso, derramou línguas estranhas em todo aquele grupo, irmãos, e foi um mover sobrenatural de Deus. E acabou ali. E preste atenção numa coisa, até aquele momento, o que nós vivíamos lá em casa era assim, ó. Direto, a minha mãe tinha que ser trazida às pressas para Goiânia, porque o problema estava sério, ela sentia o coração inchar, e ela dizia para a gente que a impressão que ela tinha era que ia explodir a qualquer momento. Ela chegava aqui, voltava para casa, ela vinha chorando e voltava em prantos, porque a palavra dos médicos era: dona Genesia, a senhora não tem cura. O problema da senhora é sério, não tem cura. E eu me lembro que a minha mãe olhava para nós, todo mundo solteiro na época, e ela chorava muito com esse diagnóstico dos médicos, e dizia assim: eu não vou ver vocês casados, eu não vou conhecer os meus netos. Irmãos, esse era o contexto que nós vivíamos dentro da nossa casa. Sabe o que aconteceu? A próxima vez que a minha mãe voltou no médico foi em 99. Nessa época eu morava em Brasília. A minha mãe nunca mais teve que ser trazida às pressas para médico por causa desse problema. Em 99 ela volta aos médicos, eles pedem um check-up. E de repente ela me liga, eu estava no DF. Jorge, eu preciso te dizer, eu fui no médico alguns dias atrás. Ele me pediu o eletrocardiograma. Meu filho, eu não tenho nada no coração. E naquele dia, a única coisa que eu disse para ela, assim: mãe, a senhora ainda tinha alguma dúvida de que Deus havia lhe curado? E quando o Senhor me trouxe esse acontecimento à memória, depois que eu pedi algo grande, Ele vira para mim e diz assim: você acha que isso não foi uma manifestação extraordinária na sua vida? Eu curei a sua mãe. Irmãos, o que eu quero mais? Minha mãe hoje está velhinha, com 82 anos, já viveu mais 30 anos depois disso. O que eu quero mais? Só que ele não parou por aí, irmãos, ele começou a me lembrar de histórias que, se eu for contar para você aqui, a gente vara a noite, mas eu preciso falar de mais algumas. Em 2016, nós estávamos vivendo um processo onde o Senhor estava nos trazendo de volta para a questão ministerial. Eu me lembro que um dia o Espírito Santo fala comigo assim: você precisa colocar a sua vida em ordem. Irmãos, eu levei um susto naquela hora, porque eu lembrei de Ezequias. Eu falei: Senhor, eu vou morrer? Né? Porque quando ele falou isso lá, o cara ia morrer. Né? Eu falei assim: Senhor, como assim, eu vou morrer? E aí ele falou assim para mim: não, é porque eu preciso te preparar para um novo nível de experiência de vida comigo. Você precisa colocar a sua vida em ordem. E a partir daquele momento, aceitando o desafio, eu comecei a orar. Então tá bom, Senhor, o que precisa ser colocado em ordem?
Irmãos, o Espírito Santo começou a trazer tanta coisa à minha memória. Sabe aquelas pequenas discussões familiares, que muitas vezes a gente tem com um irmão, com um cunhado, uma cunhada, um amigo, que a gente nunca volta lá para resolver? Sabe? Que te chateia, que te magoa, e que no momento pós-confusão você só consegue ver que o outro lado te feriu, que você foi o bacaninha na história, né? De repente o Senhor começou a me trazer situações de anos e anos que tinha acontecido comigo e que, porém, nunca havia tido um conserto. E todas as vezes que eu me encontrava diante de situações assim, a palavra era a mesma: vai lá e reconcilia com o teu irmão. Vai lá e pede perdão. Eu me lembro que em alguns casos, ainda na minha razão, eu entrava em discussão com o Espírito Santo, mas Senhor, eu me lembro direitinho disso. O Senhor lembra do que Ele me falou? O Senhor lembra como Ele me tratou? Senhor, foi Ele que está errado. É Ele que errou. Olha o que Ele me falou, Senhor. Olha como foi. E o Espírito Santo dizia: vai lá e resolva a questão. Irmãos, e eu comecei a fazer isso. Até chegar aquele momento de orar, de estar com Ele e ouvir dEle: a sua vida está resolvida. Você fez o que eu queria que você fizesse. Mas foram inúmeras pessoas das nossas famílias e amigos que eu tive que procurar para consertos. E aí, irmãos, eu fico pensando, eu quero coisa extraordinária. O que é que eu quero mais além disso? Mas o Senhor não parou por aí. Ele me lembrou de mais um. Teve uma época que um irmão pastoreado por nós, ele teve a sua empresa roubada. Então, eu me lembro que aquele irmão me liga desesperado. O pastor entrou aqui e levou muita coisa de valor. Eu preciso que você venha aqui. Eu me lembro que em poucos minutos eu estava lá, e aquele irmão estava desesperado. Irmão, quando eu bati o pé dentro da empresa dele, eu nos via andando por uma rua, e chegando num muro, e aquela certeza, as coisas dele estão lá. Eu não conhecia aquela rua. E a única coisa que veio como direção: chama ele, entra no carro e vá. Nós entramos no carro, irmãos, e eu fui dando as coordenadas por ele: vai por aqui, vira ali. De repente a gente chega em frente àquele muro. E eu viro para ele e digo assim: meu querido, os seus pertences estão aqui. Como você vai fazer para pegá-los de volta, eu não sei. Mas eles estão aqui. Ele vira para mim assustado e diz assim: pastor, você sabe quem que mora aqui? É um dos principais ladrões dessa região. E aí ele me contou a história do carro. Eu falei: eu não sabia. Agora é com você. Moral da história: ele passou algumas dicas para as polícias na época, e ele recuperou todas as máquinas, tudo que foi roubado na empresa dele estava lá, naquele lugar. E quando o Senhor me lembrou, disse assim: meu filho, você quer coisas extraordinárias? Você quer coisas extraordinárias? Você não percebe que durante toda a sua vida eu tenho me manifestado assim, e a verdade é que você não tem valorizado o extraordinário, e muito menos o meu simples na sua vida, como foi a pecinha do carro? E sabe o que eu entendi com isso, queridos? E que esse não é um problema, uma dificuldade apenas que o Jorge enfrenta, mas muitos de nós. Muitas vezes nós queremos o extraordinário, e por querer tanto extraordinário, quando Ele dá, a gente nem percebe, nem dá tanta ênfase assim ao extraordinário. E o simples, então, a gente ignora. A gente ignora, e muitas vezes esse posicionamento nosso tem sido impeditivo para que Ele se manifeste em toda a plenitude na nossa vida. E depois disso, eu tenho, navegado por toda a minha vida, de mais de 30 anos, irmãos, são incontáveis as vezes que eu já consegui pontuar
no meu casamento, na vida com os filhos, em todas as áreas, onde eu posso ver claramente a manifestação do Espírito Santo, Ele me guiando em todo o tempo. Percebe? Como é isso na sua vida? Talvez você é uma daquelas pessoas que pensa assim, não, Deus não fala comigo. Irmão, se Ele está aí dentro, Ele fala com você. Quantos de nós, talvez você me ouvindo falar hoje, você já está lembrando de coisas aí, que agora você olha e diz assim, aqui foi o Espírito Santo. Agora eu sei que foi Ele. Sim ou não? Por exemplo, você tem uma briga. Se você erra com alguém ou alguém erra com você, você sente aquela voz, vai lá e perdoa. Deixa eu pegar um exemplo aqui, isso acontece, quase não acontece entre os casais, acontece sim. Tem uma comunhão intensa entre o casal. E aí o Espírito Santo, depois que passa aquele calor da briga, né? Aquela comunhão intensa, que crente não briga, né, irmãos? Aquela comunhão intensa. Cada um vai para o seu canto. O Espírito Santo começa a trabalhar em um e no outro. E como que ele trabalha? Cara, como é que você trata assim sua mulher? Como é que você faz isso? Olha só, olha o que você falou para ela. Olha o processo de convencimento. Não é assim que Jesus disse que Ele viria, não é isso que Jesus disse que Ele viria fazer? Que Ele viria, e uma de suas missões era nos convencer dos nossos pecados. Cara, como é que você trata a sua esposa assim? E ao mesmo tempo Ele está lá do outro lado. Como é que você responde ao seu marido assim? Cadê a submissão? Você viu o que você falou para ele? Que absurdo. Olha que ponto vocês chegaram. Mas é aquela doce voz que está falando com você. E quantos de nós que estamos aqui, já vivemos experiência assim, enquanto a gente menos percebe, a gente está brigando com Deus. Não, Deus, essa mulher de novo. Senhor, ontem ela fez comigo a mesma coisa. Você já viveu isso? O negócio é tão louco que você começa a brigar com Deus porque você não quer fazer aquilo. E Ele continua insistindo com você. Você tem que perdoar. Cara, olha, é sua esposa. Gente, olha o que você fez. Todo aquele processo. E até que a gente se sente ali convencido e vencido. Tá bom, Senhor, eu vou lá. Vou pedir perdão para essa mulher, vou pedir perdão para esse homem. Percebe como ele fala? Eu duvido se tem alguém aqui que nunca teve esse tipo de embate interior. Se não é o Espírito Santo que está falando com você num momento desse, quem é? Você não é doido, você não é doida. Não é verdade? É a presença manifesta do Espírito Santo. Entende? Que está ali nos convencendo, trabalhando no nosso interior, tentando nos levar a um conserto, a uma mudança de vida, queridos. Quer ver outro exemplo? Que acontece demais. No momento da oferta, diz-me a oferta. Quantos aqui já teve um embate com o Espírito Santo aqui dentro, ou em algum lugar que levanta uma oferta para o reino de Deus? Quando levanta a oferta, se você tem uma notinha de 5 e uma de 50, na nossa mente carnal, muitas vezes, qual que é a primeira nota que a gente pensa em ofertar? É claro, irmãos. Aí, de repente, começa aquela briga interior. Não, dá de 50. Deixa essa de 5, dá de 50. Não, Senhor, eu tenho um negócio para pagar amanhã. Você já viveu isso? Senhor, não, Senhor. Não, eu quero dar de 5. Aí você fica lá segurando um pouquinho, e o Espírito Santo moendo você. Não, é para você ofertar de 50. Não, Senhor, mas eu quero dar. Senhor, é a de 5. Percebe? Você já viveu isso? É o Espírito Santo. Acerca da entrega do dízimo. Irmãos, quantas vezes cristãos passam por isso aqui, recebem os seus dividendos. Está ali. Aí, de repente, aquele lado avarento, carnal. Puxa, mas eu vou entregar R$1.000 de dízimo? Não, vou nada. Com isso aqui eu pago quase a parcela do meu carro. Eu faço isso. Aí, de repente, tem uma vozinha, que você vai ver que ela te incentiva a não fazer mesmo. É verdade, isso é um absurdo. Olha, você vai deixar de pagar a prestação do carro para dar dinheiro para a igreja?
Aí, de repente, vem aquela voz interior: filho, seja fiel. Você está esquecendo que quem te deu o 100 é o Senhor? Quem que você acha que fala com você nesses momentos? É o Espírito Santo. E sabe o que percebe-se isso na vida de todo mundo? Quando nós damos ouvido a Ele, irmãos, o nosso interior é tomado por uma paz tão grande. Sabe aquela paz que excede todo entendimento, todo conhecimento? É nesses embates que nós experimentamos. Por mais que você saiba que talvez no outro dia você não vai ter dinheiro para pagar todas as dívidas, mas você tem uma paz tão grande que você obedeceu a palavra, que você praticou a palavra, e de repente os milagres começam a brotar. Deus fez troca com você? Não, não. O milagre acontece porque houve obediência. Aí Deus vem e se manifesta. Entende? Deus vem e abre as comportas do céu sobre a nossa vida. Percebe? É assim que acontece. Né? É aquele momento em que nós entendemos: sim, Espírito Santo, então tá bom, segura na minha mão, vamos lá entregar esse dízimo, o senhor sabe que está difícil, mas eu vou. E ele está lá na sua mão, porque não é isso? O guiado, vamos lá, eu te levo, meu filho. Você vem aqui na cestinha, no gasofilaço, e pratica a palavra. Você vai lá naquela parte que te ofendeu, ou que foi ofendida por você, e libera perdão, e pede perdão, e de repente a sua vida, a vida da pessoa, aquela questão, né, é encharcada pela graça e pelo favor de Deus, e você vê o extraordinário, portas se abrindo, milagres acontecendo, e melhor do que tudo isso, você olha para dentro de você e tem uma sensação tão maravilhosa de que Ele está ali, e não importa nada, a presença dEle é a única coisa que te satisfaz. Aqueles momentos que você olha e diz assim: pode faltar tudo, Senhor, a Tua presença não pode me faltar. Percebe isso, queridos? O que é que eu quero te dizer? Há uma vida guiada pelo Espírito Santo proposta para mim e para você. E nós podemos experimentar isso. Basta crer nele, vencer conceitos, quebrar esses paradigmas que muitas vezes nos impedem, entender que ele age no simples e muitas vezes no normal. E, além disso, desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Se você parar para pensar, você vai ver que foram inúmeras as vezes que Ele falou, e você nem deu crédito. Não existe, querido, surdos espiritualmente falando. A questão é por não crer em conceitos errados e estar presos em paradigmas que foram nos passados, nós determinamos que Ele só age assim, e anulamos desta forma muito do agir dEle no nosso dia a dia. E eu quero te convidar a dar uma virada de chave na sua vida. A partir de hoje, entrar num nível de conversa com Ele, onde você vai vê-lo agindo no simples e no normal. Entende? Em tudo que você for fazer, tome uma decisão hoje de não fazer nada sem orar. E pare um pouquinho para você ouvir essa voz aqui dentro. Deixa eu te falar uma coisa: você crê que você é filho de Deus? Quantos aqui creem? Como que você crê? Deus apareceu para você tipo numa sarça ardente, que foi algo chocante, e diz assim: ei, você é minha filha amada. Você ouviu uma voz do céu, dizendo, gritando para os 4 cantos, que você é filho dele, é filha dele? Não. Por que você crê? Como assim? Por que você crê que você é filho? Sabe por que você crê? Porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho, filha de Deus. Percebe isso? Você conheceu uma proposta de redenção, olhou para a cruz e creu.
E naquele momento o Espírito Santo entra e a partir de agora ele começa a olhar para você e dizer assim: ei, amado do Pai, amada do Pai. E você sabe que você é, mas você nunca viu Deus pessoalmente te dizer isso. Percebe? É assim, muitas vezes, que o Espírito Santo vai falar conosco. Você pode ficar de pé. Sabe o que é gostoso? É quando a gente lê, por exemplo, queridos, que o profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, preste atenção nisso. Eu estou dizendo para você sobre o desafio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Olha essa palavra que está em Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sabe o que 600 anos antes de Cristo, Isaías estava profetizando? Que um dia, eu e você, teríamos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E é esse o meu desafio, é que nós busquemos uma vida liderada pelo Espírito Santo. E a verdade é que existe, queridos, além de tudo que foi falado, um monte de outras coisas que podem travar a nossa interação com o Santo Espírito de Deus. Mas eu creio que o seu conhecimento acerca de Deus, de Jesus e dele, o Espírito Santo, já são suficientes para que você seja liderado por ele. E sabe o que é maravilhoso? Quando eu leio João 14, 26, Jesus falando sobre ele diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Irmãos, olha isso. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você não precisa andar perdido na vida. Tem um Deus que está dentro de você, disponível para segurar nas suas mãos e dizer: bora, eu vou te conduzir até a chegada, até o destino final. Você pode fechar os teus olhos e começar a interagir com Ele agora?